você abra sua Bíblia e mantenha aberta nesse texto, Jó, capítulo 19. Nós vamos ler dos versos 23 até o verso 27. Jó 19, de 23 a 27. Os irmãos que estão assistindo de casa, abre a sua Bíblia também, faça desse momento um ato de louvor e adoração aí na sua casa mesmo. Jó capítulo 19, versos 23 até o verso 27. Eu vou fazer a leitura e você acompanha aí atentamente a leitura desse texto. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Vamos ler juntos os versos 25 a 27, leia comigo. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro em mim. Vamos orar mais uma vez? Pai, agora que vamos estudar esse texto, nós suplicamos que o Teu Espírito Santo cative a nossa atenção, a nossa mente, o nosso coração, a fim de que possamos não só compreender a Tua palavra, mas também ter a Tua palavra apacentando o nosso coração, nos dando esperança, nos dando uma nova perspectiva acerca das lutas que nós passamos na nossa vida e acerca dos propósitos e dos projetos do Senhor ao permitir que passemos por dificuldade, por tribulações e por lutas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, eu sei que cada um de nós temos eventos, experiências que foram difíceis na nossa vida e marcaram o nosso coração. Eu fico olhando vocês aqui de cima, o rostinho de cada um. Obviamente que eu não conheço a vida de todos vocês, mas eu vejo aqui algumas experiências, alguns episódios, à medida que eu vou olhando, eu vou me lembrando de momentos dolorosos, momentos angustiantes, momentos de aflição, momentos de angústia, que Deus já me permitiu acompanhar junto a você. Histórias difíceis de enfermidade, de morte, histórias de crises de casamento, histórias de crise de saúde, enfermidades difíceis que vários dos irmãos e irmãs passaram, seja no seu próprio corpo, seja na vida de seus filhos ou de seus pais. Na verdade, olhando aqui de cima para os seus olhos, eu sei que alguns de vocês ainda estão passando por isso. Ainda tem aqueles que não compartilham, né? A gente não sabe, mas Deus conhece o seu coração. Deus sabe das aflições da sua alma, das angústias do seu coração. E é por causa disso, ou com base nisso, ou visando apacentar o nosso coração, é que nessa noite quero estudar esse texto. A história de Jó todos nós conhecemos, é uma história é uma história famosa até mesmo nos meios não evangélicos. Dificilmente você vai encontrar um adulto que não tenha ouvido falar alguma coisa de Jó. Jó era um homem mais rico e piedoso do seu tempo. Deus fala desse homem dando um excelente testemunho dele, lá no capítulo 1, como sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó se tornou um modelo de crente para cada um de nós. No entanto,
mesmo não havendo ninguém na terra semelhante a ele, Jó foi provado e amargamente. Não foi o fato de ser alguém que busca a presença de Deus, que andava na presença de Deus, que o livrou das tribulações. A palavra diz lá no começo do livro que Satanás duvidou das motivações de Jó, levantando a acusação de que Jó só servia a Deus por interesse. O maligno insinuou que ninguém era capaz de amar a Deus mais do que o dinheiro, mais do que a família, mais do que a própria vida. Então, Deus coloca Jó sobre uma severa provação. Lembre-se disso. Você não precisa ser culpado de nada para passar por provações e por lutas. Faz parte da existência humana e faz parte do tratamento que Deus faz ao nosso coração. Você pode se lembrar no Novo Testamento de um outro exemplo clássico que é o do apóstolo Paulo, um homem da mesma forma temente a Deus e que foi um gigante nas mãos de Deus na proclamação do Evangelho, no fundamento da igreja, e passou por tribulações sem fim. Ele mesmo dá esse testemunho, a ponto de ele orar para que Deus o libertasse disso, e Deus não o atender na sua oração. E nós temos o exemplo maior de sofrimento, sendo inocente, que é o nosso Senhor Jesus. Jó, então, perdeu todos os seus bens. A história de Jó mostra isso. Seus 10 filhos morreram num único acidente, num único evento. Uma enfermidade terrível assolou o seu corpo. Ele ficou absolutamente desprovido de qualquer recurso físico, perdeu seus filhos. A sua mulher ficou, mas serviu de mais uma fonte de tormento, porque o conselho que ela lhe deu é: amaldiçoa o seu Deus e morre. Seus amigos se afastaram dele, ele ficou sozinho. Você vê isso em todo o livro, Jó explica isso, que ninguém aguentava o cheiro de estar perto de Jó, tamanha eram as chagas, as suas feridas. Vieram seus amigos de longe para condoer-se e confortá-lo, mas esses mesmos amigos se voltaram contra ele e o acusou de estar sofrendo porque havia cometido graves pecados. Jó então atesta a sua integridade, e Jó levanta a Deus 16 vezes perguntas que incomodam o nosso coração. Jó perguntava: por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu perdi os meus filhos? Por que eu nasci, afinal de contas? Porque para sofrer desse tanto era melhor nem ter nascido, podia ter morrido no ventre da minha mãe. Por que Deus não me mata logo de uma vez, diante de tanto sofrimento? Perguntas, amados, que similares a essa, que talvez nós não temos coragem de Jó para fazer, mas o nosso coração, no íntimo, alimenta. Sabe qual foi a resposta de Jó a essas perguntas? O total silêncio de Deus. Deus não respondeu a essas perguntas da angústia de Jó. Deus ficou calado, omisso, enquanto os amigos de Jó o atordoavam com tantas acusações, e Jó levantava seus questionamentos diante de Deus, e Deus não respondia nada. E talvez aqui também nós identificamos com Jó. Por que Deus não ouve? Por que Deus não nos responde nesses momentos? No momento certo, Deus respondeu.
Lá no capítulo 38, Deus responde Jó. E a resposta de Deus é: quem é você, Jó, para questionar tudo isso que você está questionando? Por acaso você estava lá na criação do mundo? Você é antigo assim, a ponto de estar lá? É você que nomeou as estrelas? Foi você que criou as águas e o dia e a noite? Foi você que estabeleceu o sistema da natureza? E Deus faz uma série de questionamentos, capítulo 38 e 39, e Deus traz essa resposta. E Jó, então, ao ouvir essa resposta, e no capítulo 40, Deus termina essa resposta de 2 capítulos, que não temos tempo de estudar tudo aqui. Deus disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus, que responda. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eu sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Jó entende que ele era apenas pó, era apenas criatura, que Deus é soberano, que Deus é cuidadoso. E depois disso, Deus traz de volta a palavra no capítulo 40 e, finalmente, Jó traz a resposta no capítulo 42, que daqui a pouco queremos chegar lá. No meio de todos esses questionamentos, de toda essa angústia, de todas as perguntas e do silêncio de Deus, porque Deus não havia respondido ainda, Jó nos presenteia com uma das maiores declarações de fé que nós temos no Antigo Testamento. O texto que nós estamos estudando, o texto que nós estamos lendo. Num ato de fé e esperança, esse homem íntegro, reto, temente a Deus, ele se ergueu das cinzas e proclamou a sua confiança em Deus. E ele traz aqui uma descrição de todo o plano de salvação, de tudo que Deus faz por nós, e através de nós, e em nós, com relação aos projetos e propósitos de Deus, ao permitir que nós passemos pelas nossas angústias. No verso 23 e 24 é uma introdução. Porque Jó temia morrer antes de ver aquilo que ele descreveu aqui, acerca do seu Redentor. Por isso ele diz: quem me dera as minhas palavras, as próximas que eu vou dizer agora, quem me dera essas palavras fossem escritas, gravadas no livro, com pena de ferro e com chumbo, escritos na rocha, para que as pessoas saibam do que eu vou falar, porque ele temia que, de fato, ele poderia não ter condições de passar isso, porque ele poderia morrer, tamanha era a tragédia que assolou a sua vida. Sei lá, talvez o que ele estivesse mostrando aqui, aquela ideia que nós temos até hoje de se escrever um versículo bíblico, ou uma frase que identifica a nossa vida na lápide, né? Quando nós morremos, olha, escreve lá na minha lápide tal versículo, etc., para que fique gravado para qualquer pessoa que passar sobre o meu túmulo alguma mensagem daquilo que foi a minha vida. E é o que Jó estava tendo aqui. E daí, amados, então ele vem nos versículos 25 a 27 trazer a sua declaração de fé no momento de angústia, no momento de profundos questionamentos, e no momento do silêncio de Deus, acerca dos seus questionamentos. E Jó então diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois revesti desse meu corpo de minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros.
de saudade e desfalece o coração dentro de mim. O que nós aprendemos, o que eu e você precisamos aprender com Jó? Nos nossos momentos de lutas, de tribulação, de angústia, de questionamentos até da vontade de Deus. Vamos lá, 4 lições que quero destacar para você guardar no seu coração. A primeira lição que Jó nos mostra é que nós temos um Redentor. Nós temos um Redentor. Essa palavra Redentor, talvez aqueles que fazem parte da classe dos adultos, aqui na escola bíblica dominical, se lembram, há um pouco tempo atrás, o presbítero Cleus ministrou uma lição acerca de Ruth, falando de Boaz. A palavra Redentor é uma terminologia, Goel, lá no hebraico, e ela tem um âmbito, tem um sentido de lei, um sentido legal. Está lá em Levíticos, capítulos 17 até o 26, fala sobre isso. A terra de Israel deveria ser distribuída perpetuamente entre as famílias de Israel. Entretanto, se o homem de Israel, porventura, incorresse em dívidas que não pudesse pagar, e o credor fosse tomar a sua terra para pagar a dívida, esse homem tinha o direito de advogar um redentor, alguém da sua família, que comprasse essas terras, a fim de que essas terras permanecessem no domínio da família, e não caísse em mãos estranhas à família. Foi o que Boaz fez. No caso de Boaz, ele redimiu, ele foi o redentor, inclusive casando-se com ela. Mas aqui nós vemos que Jó diz, eu tenho um redentor. Por mais que nós possamos olhar esse texto e a palavra redentor ser identificado de fato com o redentor legal, e o princípio é esse, alguém da família que o acudisse, alguém da família que cuida da pessoa. Aqui, Jó declara essa sua confiança, eu tenho um redentor, eu tenho alguém que cuida de mim, eu tenho alguém que me acode. E talvez você pudesse, então, Deus é que é o Redentor aqui. Não, queridos. Jó identifica Deus no capítulo 19, no começo. Jó identifica Deus como seu inimigo. Jó identifica seu como aquele que o estava oprimindo. Está aí no capítulo 19, verso 6. Sabia agora que Deus é que me oprimiu. Quando eu clamo, eu não sou ouvido. Deus inflamou, verso 11, a sua ira contra mim. Deus me tem na conta de seu adversário. No seu aflição, Jó estava vendo isso. Portanto, quando Jó diz que ele tem um redentor, e aqui até pela descrição daquilo que ele fala mais na frente, nós já temos aqui uma descrição de que o Redentor era aquele que se levantaria sobre a terra, Jesus. Um judeu, como Jó, que viesse para restaurar a vida de Jó. Não bastava, obviamente, queridos, que esse Redentor fosse alguém estranho. Aliás, Jó diz aqui, o meu Redentor vive, não um redentor qualquer. Talvez eu e você precisemos olhar esse texto, porque o consolo maior de Jó estava na palavra meu. Eu tenho um redentor. O meu redentor. O mesmo princípio que nós temos aqui no Novo Testamento, daquilo que Deus faz por nós. O mesmo princípio que nós temos do que Jesus faz por nós. Entretanto, talvez nós precisemos ressaltar o fato de que não basta você ter conhecimento de que existe um Redentor. Mesmo porque essa palavra ela é atribuída a Jesus em vários textos do Velho e do Novo Testamento.
Mas você precisa se apropriar do Redentor. Jesus precisa ser o seu Redentor, não o Redentor da sua família, não o Redentor dos seus amigos, não o Redentor de outras pessoas apenas, mas o seu Redentor, aquele que cuida de você para desfrutar dessa segurança de que você tem um Redentor. Qual a utilidade teria um Redentor que não me redime? É por isso que no momento de sofrimento, nós precisamos nos aproximar de Deus. É por isso que no momento da aflição, mesmo que você levante perguntas existenciais e você não tem nenhuma resposta de Deus, ainda assim se aproxime do seu Redentor. Ainda assim faça a sua declaração de fé: eu tenho um Redentor. Segunda coisa que você precisa lembrar para o seu coração é que o seu Redentor vive. Ele está vivo, ele está presente. Jó diz: o meu Redentor vive. E é interessante nós vermos essa descrição, porque a convicção de Jó sobre a vida do seu parente redentor, que no futuro estaria promovendo essa redenção, é uma parte preciosa da confissão de fé desse homem. O meu Redentor vive. Veja, não havia ali nenhuma pessoa do convívio de Jó que se encaixasse nessa descrição. Ele estava completamente abandonado, mas ele tinha a convicção, a visão de que um dia o seu Redentor, que é vivo, estaria realizando essa ação. E é óbvio, amados, quando nós falamos acerca de um Redentor que vive, de um Redentor que está vivo, e agora eu e você podemos ter essa ideia do que aconteceu com o nosso Redentor, que morreu, mas ressuscitou. Agora nós podemos ter essa visão. Nós sabemos que só um Salvador vivo pode salvar um pecador morto. E esse é o nosso Redentor. Esse é o nosso Salvador. Esse é o Redentor do próprio Jó. Nessa sua visão do futuro, daquilo, da convicção de fé que esse homem tinha no coração. O próprio Jesus depois falou isso. Em João 14, 9, Jesus diz: porque eu vivo, vós também vivereis. Eu tenho um Redentor. O meu Redentor vive. E a terceira lição que nós temos ainda no verso 25. É que o meu Redentor, ele é eterno. Ele morreu. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele foi assunto aos céus. Mas ele voltará. A ideia que Jó traz aqui, um homem lutado, afligido, era uma verdadeira fé no Evangelho, irmãos. Isso em torno de uns, 800 anos, 1000 anos, antes do próprio nascimento da encarnação do Verbo. Ele já olha para frente e já diz: o meu Redentor estará lá nos últimos dias dessa terra. E aqui tem incluída todas as grandes partes do Evangelho. Aponta para Jesus na sua natureza humana, a encarnação do Verbo. Aponta também para Jesus na sua crucificação. Aponta para Jesus morto e sepultado. Aponta para Jesus ressurreto. Aponta para Jesus que um dia voltará para redimir completamente, definitivamente o seu povo e levar o seu povo para um lugar onde não há lágrimas, onde não haverá sofrimento. Não importa a angústia, o sofrimento que você possa ter experimentado, estar experimentando ou virá experimentar. Apóstolo Paulo diz que nada disso pode ser comparada com a glória que está reservada para nós nos céus.
É por isso que nós precisamos colocar o nosso coração na presença de Deus. É por isso que nós precisamos apacentar o nosso próprio coração, a fim de que nós possamos suportar com perseverança a aprovação. Na linguagem de Tiago, porquanto o que estava acontecendo com Jó era exatamente uma aprovação. Deus permitiu que Satanás tentasse a Jó como parte dessa aprovação. E nós precisamos suportar com perseverança a aprovação, segundo diz Tiago, porque depois de ter sido aprovado, o princípio, o propósito da aprovação é nos aprovar, queridos. Não é nos torturar, não é nos fazer fracos, não, pelo contrário. As dores, as lutas, as aflições que nós passamos, elas servem para nos aprovar diante de Deus. E por último, verso 26 e 27, nós precisamos lembrar que o nosso Redentor nos restaura e restaurará eternamente. Eu estou usando esse termo, restaura e restaurará, é porque a ideia que Jó traz aqui no verso 26 e 27 é algo que não tem ali nenhuma, vamos dizer, nenhum precedente dentro do Velho Testamento, a não ser, de fato, o dia em que finalmente nós seremos glorificados. A ideia que ele traz, depois revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne eu verei a Deus, eu vou vê-lo por mim mesmo, esses meus olhos, se fosse hoje ele falaria que a terra há de comer, né? Os ditados nossos, mas ele diz, esses meus olhos verão a Deus, não são outros. Quando você olha toda a descrição que nós vemos no Novo Testamento, no Apocalipse, é exatamente isso. É uma conexão entre o Velho e o Novo Testamento, entre a glorificação dos crentes. Em outras palavras, queridos, o fato de nos estar reservado uma salvação que um dia será plenamente consumada com a nossa ressurreição e com a nossa glorificação, esse fato precisa ser colocado nessa perspectiva do sofrimento, porque quando nós passamos pelo sofrimento aqui, a nossa tendência é dizer, para que eu nasci, para que eu sirvo, por que Deus me mata logo, por que não acaba logo com isso, por que estou sofrendo, por quê, e às vezes nós perdemos essa perspectiva. É por isso que Paulo diz, não compara, não pode comparar o sofrimento que você passa com a glória que está reservada. Porque é essa perspectiva que nos motiva a perseverar na fé, na confiança, na dependência de Deus. Quando você faz um curso na faculdade, você pode fazer um curso muito difícil, mas a ideia de que você vai formar, a ideia que você vai ser bem colocado profissionalmente, isso te motiva a perseverar, a não desistir do curso, a lutar, a se esforçar, porque você sabe que um dia você será beneficiado pelo resultado desse esforço, e na fé nós precisamos, da mesma forma, ter essa ideia, essa perspectiva. É por isso que, como cristãos, nós temos que lutar contra a nossa visão limitada apenas a essa vida. Lembra do que Paulo fala? Que se a nossa visão estiver limitada a esses horizontes, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque você deixa de usufruir dos prazeres transitórios do pecado e não usufrui do fato de estar beneficiado com a graça de Deus e com a esperança da salvação e com a alegria da salvação.
É por isso que você precisa estar atento a essa questão de não ficar com os seus pés muito arraigados aqui nessa vida. Por isso que você não pode ter apenas a perspectiva de ter sucesso aqui, de ser bom aqui, de curtir a vida aqui, de ter saúde aqui, de ter recursos aqui, porque tudo isso passa. Olha o exemplo de Jó, que perdeu no mesmo evento todos os filhos e todos os seus bens. E você não precisa ir muito longe, aqui dentro dessa igreja você vai encontrar pessoas que passaram por situações, se não tão extensas quanto a de Jó, mas similares à de Jó. O que é que falta, o que é que precisa para acontecer algo triste conosco? Absolutamente nada. Essa ideia de que um dia eu vou ver a Deus, que um dia seremos restabelecidos, restaurados pelo nosso Redentor, é que precisa nos motivar a continuar firmes na fé. Às vezes nós não entendemos, queridos, por que Deus permite que a gente passe por isso. Eu sei, eu choro com vários de vocês. Meu coração sangra com vários de vocês que compartilham algumas lutas terríveis, difíceis. Mas a gente precisa se lembrar de que nós somos peregrinos aqui. Nós estamos passando, nós estamos indo para a nossa pátria celestial. Que nós temos que continuar confiando em Deus, a despeito de Deus permanecer em silêncio na nossa aflição, porque isso faz parte da nossa experiência de vida, da nossa experiência com Deus. É de saber, de ter essa convicção de que o nosso Redentor um dia colocará fim em tudo isso. A minha oração é que Deus abençoe a sua vida, mas eu ainda não terminei. Porque tem uma parte da história que nós precisamos ver. É que quando esse homem declara a sua fé em Deus, Deus muda a realidade dele aqui, ou na vida dele. A conclusão e a aplicação que quero chegar está lá no capítulo 42. Abra a sua Bíblia lá, pula agora para o final da história, queridos. Porque depois que Deus dá uma bronca em Jó, depois que Jó disse, eu falei, mas eu vou ficar calado, porque de fato eu sou indigno, eu não tenho resposta para dar para o Senhor. Capítulo 40 e 41, Deus traz outras respostas para Jó. E o final da história é, então respondeu Jó ao Senhor, guarde bem esse versículo no seu coração. Bem sei que tudo podes. O que mais? Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não adianta você perguntar para mim acerca de algumas experiências que vocês passaram, e que às vezes até eu passei junto com vocês. Eu não tenho resposta. Mas a resposta de Jó é que Deus pode fazer tudo. Mas o plano de Deus não pode ser frustrado. Portanto, aquilo que acontece comigo está dentro dos planos de Deus. Está dentro dos propósitos de Deus. E não deixe o seu coração questionar a bondade de Deus, porque nos planos de Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não coloque no seu coração alguns questionamentos, apontando o dedo, dizendo que Deus é mau, que Deus está te torturando. A resposta que Deus dá para Jó no capítulo 38 é exatamente a isso, dizendo, quem é você, Jó? Para apontar o dedo para mim? Mais ou menos isso que Deus fala. Mas Jó reconhece, eu sei que Deus pode tudo, mas os planos de Deus não podem ser frustrados.
Jó reconhece quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho. Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Que é o que nós fazemos quando passamos pela tribulação. Nós não temos conhecimento do plano de Deus para a nossa vida, mas nós temos confiança que Deus está trabalhando. Lembram-se daquela ilustração, aquela história que já contei para os irmãos algumas vezes e volto a repetir, de um quadro que eu vi no hospital. Um quadro pintado de preto com um buquê de rosas amarelo bem brilhante. E se fôssemos fazer ali uma comparação, se o quadro pudesse falar quando estivesse sendo pintado, talvez o quadro perguntaria para o pintor: por que você está fazendo um quadro tão escuro? Por que você não corrige isso? E talvez um pintor diria para o quadro: calma, não terminei ainda. Afinal vai ficar um quadro bonito, mas eu estou pintando. E é isso, Deus está trabalhando a nossa vida. Deus está pintando o quadro da nossa vida. E nós precisamos deixar Deus concluir essa obra. Deixar Deus concluir essa pintura. E a conclusão que Jó chega, verso 5. Aquele homem que era íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, ele reconhece: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Percebam, Jó não estava vendo a Deus face a face. Quando ele diz lá que os meus olhos o verão, obviamente que ele estava falando depois da ressurreição, porque ele deixa claro ali, mas agora ele diz: os meus olhos veem o Senhor. Os meus olhos foram desvendados de que o Senhor está no controle de tudo, de que o Senhor tem os teus planos determinados e que minha vida está nas mãos do Senhor. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu percebo a tua presença diante de todas as perguntas difíceis que eu fiz e o Senhor ficou silencioso. Agora eu percebo. Por isso que ele diz: por isso que eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Porquanto eu sempre fui pó, e o Senhor sempre sabia disso, e o Senhor sempre me sustentou. E para concluir a história, diz o verso 10 que o Senhor mudou a sorte de Jó, antes mesmo dele ver essa bênção no futuro. Aqui, Jó foi beneficiado, porquanto ele declarou a sua fé, a sua confiança em Deus. Deus lhe deu aquilo que seu coração almejava. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A minha oração, queridos, é que você possa olhar para Jesus nessa noite. Porque Jesus é o exemplo máximo. Jesus experimentou a dor do abandono. Ele foi abandonado pela multidão. Ele foi abandonado pelos seus discípulos. Jesus foi abandonado até pelo Pai, quando na cruz levou os nossos pecados. No entanto, Ele fez isso por você. E assim como Ele foi restaurado, assim como Deus restaurou Jó, assim como Deus restaurou Jesus, seu único filho, após o amargo abandono, assim também Deus estará restaurando a sua vida. O seu Redentor vive. E Ele haverá de fazer o mesmo por você, no sentido de acudir o seu coração, para que você possa ter confiança, fé, saber que Deus está no controle a despeito de você não perceber isso. Saber que Deus lá do alto continua no controle. Deus continua presente na sua vida através do Espírito Santo, apacentando o seu coração. É por isso que nós precisamos nos entregar nas mãos de Deus. Saber que Deus
estará nos cuidando de nós no dia da nossa aflição. Talvez até você diga, pastor, o meu caso não tem mais jeito. Passou da hora, ou não tem recurso, não tem como. Mas, querido, lembre-se, Deus está cuidando de você. Deus está pintando o quadro. Calma. Lembre-se que quando você vai numa joalheria comprar uma joia, o vendedor te mostra a joia num estojo de veludo preto, porque nesse contexto, aquela joia se destaca na sua beleza. Assim é a sua vida. Às vezes Deus permite que você passe por momentos obscuros e difíceis na sua vida. Mas faça como Jó, Senhor, eu confio no Senhor. Eu creio que o Senhor cuida de mim, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu sei que o meu Redentor vive. E eu vou continuar confiando, porque no plano eterno de Deus, Deus tem coisa boa reservada para mim, para minha família, para aqueles que me são queridos, porque Ele é o meu Redentor. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.